Se você soubesse que todas as despedidas causadas pela morte têm um prazo para terminar, isso mudaria a maneira como você encara a vida hoje? Nessa semana, estudamos uma das verdades mais poderosas do Evangelho. Jesus morreu, ressuscitou e voltará. E quando Ele voltar, aqueles que morreram em Cristo serão chamados novamente à vida. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina Adulto. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto, e chegamos ao nosso estudo adicional. É o momento de reunir as principais verdades que estudamos durante a semana e refletir sobre a esperança da ressurreição e da vitória definitiva de Cristo sobre a morte. O estudo adicional recomenda a leitura do capítulo O Grande Resgate do livro O Grande Conflito, de Ellen White. A mensagem central dessa leitura combina perfeitamente com 1 Coríntios 15. Nossa esperança não está apenas na morte de Jesus, mas também em sua ressurreição e na promessa de sua segunda vinda. Em João 11, 25 e 26, Jesus declarou que Ele é a ressurreição e a vida. Essas palavras foram pronunciadas em um contexto de tristeza e morte. Marta havia perdido seu irmão Lázaro, mas Jesus direcionou sua atenção para uma esperança maior. Aquele que crê em Cristo pode morrer, mas a morte não será seu destino final. Essa promessa aponta para a segunda vinda. Quando Cristo retornar, os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis e os filhos de Deus que estiverem vivos serão transformados. É justamente a cena que estudamos em 1 Coríntios 15 e também em 1 Tessalonicenses 4. Imagine esse momento. A voz de Cristo chama aqueles que descansaram na morte. Pessoas separadas por décadas, séculos ou até milhares de anos são chamadas à vida. Corpos que desceram à sepultura marcados por fragilidade ressurgem transformados. E os salvos vivos também são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Você já tentou imaginar a emoção desse reencontro? Famílias separadas pela morte se encontram novamente. Amigos se reconhecem. Pessoas que choraram diante de túmulos agora celebram juntas. Não será uma despedida temporária, seguida de outra separação. Será um reencontro para nunca mais se separar. É nesse cenário que as palavras de 1 Coríntios 15 ganham uma força extraordinária. Tragada foi a morte pela vitória. Aquilo que durante toda a história humana pareceu invencível será derrotado pelo poder de Cristo. A primeira pergunta para a consideração nos lembra que a ressurreição de Cristo é parte integrante do Evangelho. Paulo apresenta em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, a morte e a ressurreição de Jesus como elementos inseparáveis da mensagem cristã. Se Cristo tivesse apenas morrido e permanecido no túmulo, não haveria vitória sobre a morte, né? A cruz revela o amor de Deus e o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Já a ressurreição confirma a sua vitória. Por isso, Paulo chega a afirmar que se Cristo não ressuscitou, nossa pregação seria inútil e a nossa fé também seria inútil. O túmulo vazio mostra que Jesus é realmente quem afirmou ser e que suas promessas podem ser plenamente confiáveis. Continue ouvindo, porque é a segunda pergunta que nos leva a uma aplicação muito prática para a nossa vida. Paulo afirma: se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em outras palavras, se não existisse ressurreição nem futuro eterno, seria fácil concluir que deveríamos viver apenas para os prazeres imediatos. Mas Cristo ressuscitou. Por isso, nossa vida possui um horizonte muito maior.
Nossas escolhas importam, nossa fidelidade importa, o modo como tratamos as pessoas importa. Amar, perdoar, servir e permanecer ao lado de Cristo não são atitudes inúteis. Estamos vivendo à luz da eternidade. A terceira questão trata do estado dos mortos. O ensino de 1 Coríntios 15 apresenta a ressurreição como a grande esperança do cristão. Se a recompensa completa já fosse recebida no momento da morte, toda a ênfase de Paulo no retorno de Cristo, na ressurreição corporal e na transformação dos salvos não teria sentido nenhum. A Bíblia apresenta os mortos aguardando o chamado de Cristo. Para aqueles que morrem no Senhor, não existe percepção da longa passagem do tempo. Sua próxima experiência será a voz do Salvador chamando a vida. Essa verdade torna a segunda vinda de Jesus ainda mais central para a nossa esperança. Agora, comente aqui, qual foi a verdade que mais marcou você durante os estudos dessa semana? Talvez tenha sido compreender que Cristo é as primícias, talvez a promessa do corpo ressuscitado, ou talvez a declaração de que a morte será finalmente vencida. Ao revisarmos as respostas da semana, percebemos uma sequência muito bonita. O Evangelho está fundamentado na morte e na ressurreição de Cristo. A fé nasce da mensagem proclamada. Sem a ressurreição, nossa esperança seria completamente vazia. Mas Cristo ressuscitou como as primícias, garantindo a futura ressurreição daqueles que pertencem a Ele. Também aprendemos que o nosso corpo será transformado. Assim como a semente é colocada na terra e dá origem a algo muito mais glorioso, Deus também transformará a nossa condição mortal. E finalmente, vimos que por meio de Cristo receberemos vitória eterna sobre o pecado, a morte e o túmulo. Talvez seja a melhor maneira de encerrar a semana. Seja essa, guardando essa certeza no coração. A história do povo de Deus não termina em um cemitério, termina em um reencontro, em restauração, transformação e vida eterna na presença de Cristo. Por isso, mesmo quando choramos, não precisamos viver sem esperança. Antes de encerrarmos nosso estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, quero convidar você a orar comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigada por tudo que aprendemos em Tua Palavra durante essa semana. Obrigada pela cruz de Cristo, por Sua ressurreição e pela promessa de Sua volta. Obrigada porque a morte não terá a palavra final. Consola, Senhor, aqueles que sentem saudades de pessoas queridas e fortalece quem enfrenta momentos de dor e incerteza. Ajuda-nos a permanecer firmes na verdade do Evangelho e a viver cada dia à luz da eternidade. Dar-nos sabedoria espiritual, transforma nosso coração, aumenta a nossa fé e prepara-nos para o encontro com Jesus. Que a esperança da ressurreição seja viva dentro de nós e também seja compartilhada por meio de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se os estudos dessa semana fortaleceram sua fé, curta esse vídeo e escreva nos comentários qual foi o maior aprendizado que você está levando dessa lição. Compartilhe essa mensagem com familiares, amigos, se inscreva no canal e continue acompanhando diariamente os estudos da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe você e a sua família e que continuemos juntos, firmes na maravilhosa esperança da volta de Jesus.
noite parecer não ter fim, e o coração cansado adormecer, uma voz atravessará o silêncio, e os que descansam irão reviver. O céu se abrirá em santa glória, Cristo voltará como prometeu. Toda lágrima será enxugada, e a morte perderá o poder seu. Quando a morte se calar e a trombeta enfim soar, os que dormem em Jesus para a vida vão despertar. Em um abrir e fechar de olhos, nosso corpo se transformará, e diante do Rei eterno, nosso canto nunca cessará. Não será o fim, a fria sepultura, nem o último adeus permanecerá. Cristo ressurgiu vencendo o túmulo, e com ele o seu povo viverá. Rostos que a saudade separou novamente irão se contemplar. Mãos queridas se encontrarão, E ninguém voltará a se afastar. quando a morte se calar e a trombeta enfim soar, os que dormem em Jesus para a vida vão despertar. Em um abrir e fechar de olhos, nosso corpo se transformará, e diante do Rei eterno, nosso canto nunca cessará. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Cristo escreveu uma nova história, com as marcas em suas mãos. O corruptível será revestido de imortalidade e esplendor, e os salvos juntos para sempre viverão na presença do Senhor. Quando a morte se calar
Cristo vive nossa esperança, sua promessa não falhará. Quando sua voz chamar nosso nome, até a morte se calará. Quando a noite silenciar e os meus olhos se fecharem, descansarei em teu amor, até tua voz me despertar. Mesmo em meio à despedida, tua promessa ficará. A morte não é o fim, pois Jesus retornará. No momento, em um abrir de olhos, a última trombeta soará, e aqueles que dormiram em Cristo para sempre despertarão. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu poder? Cristo venceu, a vida floresceu.